Olá pessoal, bom dia. Professor Edney aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção do primeiro simulado, que é do simulado 1 de língua portuguesa e redação, certo? Vamos para a nossa correção. Lembrando que, para não ficar muito extenso, eu não vou fazer a leitura dos textos. A gente vai focar em pequenas partes do texto, de cada texto, onde se refere às nossas questões. O texto 1, o primeiro descritor do texto 1, ele nos diz que precisamos localizar uma informação explícita. Uma informação que ela está escrita, objetiva, na superfície do texto. Ela está clara, a olhos nus. Você vai encontrar essa informação dentro do texto segundo o descritor 1. Então nós tínhamos um texto: por que o milho não vira pipoca? Aí a questão 1: para o milho estourar e virar pipoca, é preciso que... Letra A casca seja mais úmida que o núcleo. Letra B, a casca evite perda de umidade do núcleo. Letra C, o núcleo do amido estoure bem devagar. Letra D, o núcleo seja mais transparente que a casca. E letra E, a casca seja mais amarela que o núcleo. O nosso gabarito, pessoal, é a letra B. Onde é que nós encontramos isso dentro do texto? No segundo parágrafo, ele diz assim: há algum tempo já se sabe que o milho da pipoca precisa de umidade no seu núcleo de amido, cerca de 15% para explodir. E no terceiro, ele diz, na terceira linha: se muita umidade escapar, o milho perde a habilidade de estourar e apenas fica ali. Então, nós temos aqui a alternativa correta, letra B. A casca evite perda de umidade do núcleo. Então é necessário que a casca ela esteja úmida para que o milho estoure. Para o descritor 2, nós temos o seguinte: inferir informação em texto verbal. O que é inferir? Concluir ou deduzir. Chegar à conclusão de qual informação existe naquele texto verbal. Então nós temos um texto aí chamado Segredos do Mar, que ele fala da questão dos animais aquáticos, dos animais marinhos, se alimentar de lixo, do que é jogado pelos seres humanos, do que é descartado pelos seres humanos. Então nós vamos aqui para a alternativa, depois a gente volta ao texto. Vamos para a questão. Nos diz assim: nesse texto, a descoberta do Dr. James Ludwig foi considerada espantosa por quê? Por que a descoberta do pesquisador, do doutor, foi considerada espantosa? Vamos lá, aí nós temos as alternativas. Letra A. As sacolas de nylon em plástico são arrastadas para o mar pelo vento. Será que é essa a alternativa? Letra B. As tampinhas plásticas permanecem no mar por mais de um século. Letra C. As tartarugas morrem afogadas ao confundir sacolas com medusa. Letra D. Os filhotes de albatrozes se alimentavam do lixo humano. E a letra E. Os golfinhos morrem afogados ao engolir sacolas plásticas. Vamos ver o que foi considerado espantoso. Qual descoberta foi considerada espantosa? No oitavo parágrafo, pessoal, quando ele diz assim: o Dr. James Ludwig, que estava estudando a vida do albatroz na ilha de Midway, no Pacífico, a muitas milhas dos centros povoados, fez uma descoberta espantosa. Quando começou a recolher o conteúdo do estômago de 8 filhotes de albatrozes mortos, encontrou 42 tampinhas plásticas de garrafa, 18 acendedores e restos flutuantes que, em sua maioria, eram pequenos pedaços de plástico. Esses filhotes haviam sido alimentados por seus pais, que não conseguiram fazer a distinção dos desperdícios no momento
de escolher o alimento. Então essa é a descoberta espantosa. O gabarito, a letra D. Os filhotes de albatrozes se alimentavam do lixo humano. Ok, pessoal? Descritor 3. Inferir o sentido de palavra ou expressão. Ou seja, deduzir, concluir qual é o sentido de uma palavra ou expressão dentro de um texto. Nós temos aí um texto e uma imagem. Temos duas crianças e uma delas nos diz: quando o homem vai aprender a deixar o meio ambiente inteiro? Nós temos uma imagem onde deveria existir uma floresta e só tem agora parte do tronco das árvores. Terceira questão. Nesse texto, o termo inteiro, que está em negrito dentro da imagem, foi escrito em tamanho maior para. Qual foi o sentido dessa palavra ter sido escrita em tamanho maior dentro do texto? Letra A, apontar surpresa. Letra B, enfatizar crítica. Letra C, expressar irritação. Letra D, indicar gritaria. Ou letra E, mostrar desprezo. O nosso gabarito é a letra B, enfatizar crítica. Porque o que é o meio ambiente? É a reunião do que compõe a natureza, né? São as condições ambientais adequadas para toda forma de vida. E esse meio ambiente ele foi alterado pela ação humana, né? O homem ele derrubou as florestas. Então, a criança está enfatizando uma crítica à ação humana, ao que foi feito pelo homem. Gabarito, letra B. Descritor 4, pessoal. Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Na verdade, aqui nós termos essa habilidade de interpretar uma imagem, fazer a leitura da imagem e chegar a uma determinada conclusão. Então nós temos aí na imagem várias pessoas juntas de algumas máquinas, né? E nós temos bem à frente da imagem um relógio. Então o enunciado da questão nos diz: de acordo com essa imagem, o uso do relógio está associado ao período da letra A, Revolução Americana. Letra B, Revolução Francesa. Letra C, Revolução Industrial. Letra D, Revolução Inglesa. Ou letra E, Revolução Europeia. Baseado no que vocês conhecem, no que vocês aprenderam ao longo da vida estudantil de vocês, essa imagem ela nos faz lembrar da época da Revolução Industrial, que foi o período de grande desenvolvimento tecnológico lá no século XVIII, né? Onde houve a aceleração e a produção de mercadorias e a exploração de recursos da natureza. Então, pessoal, a alternativa correta é a letra C. Revolução Industrial, ok? O descritor 5. Identificar o tema ou o assunto de um texto. Nós temos aqui que analisar, né, as questões que são abordadas dentro do texto. O que é tratado dentro desse texto? Então nós temos aí a letra da música de Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, bastante conhecida. Aí vamos aqui para o enunciado da questão. Qual é o tema desse texto? O que é abordado dentro da letra dessa música? Letra A, a solidão dos sertanejos. Letra B, a fauna sertaneja. Letra C, a seca do sertão. Letra D, a vegetação do sertão. Letra E, o romance do vaqueiro. Você fazendo a leitura do texto e tendo conhecimento da música, você vai identificar facilmente que o texto aborda sobre a questão da seca, do sertão. Então o gabarito correto é a letra C, a seca do sertão. Descritor 6, pessoal. Distinguir fato de opinião relativa ao fato.
O que é um fato e o que é uma opinião. Fato é algo real que aconteceu e opinião é muito da visão pessoal de cada um. É relativo o que você pensa sobre determinada situação e o que outra pessoa pensa sobre aquela mesma situação. São opiniões que podem ser diferentes. Então nós temos um texto aí que fala que os cães imitam os donos. Vamos então para o enunciado da questão. Qual passagem desse texto expressa uma opinião do autor, o ponto de vista dele? É algo bem subjetivo, como eu falei, pessoal. Vamos às alternativas. Letra A. Primeiro os donos tiveram de ensinar, lá no segundo parágrafo. Letra B. Faça como eu, no segundo parágrafo. Letra C. Os cães têm memória declarativa, no terceiro parágrafo. Letra D. Eles fazem isso, nos imitar naturalmente, no terceiro parágrafo. E a letra E. Espertinhos, não? No último parágrafo. Então nós temos aí o gabarito correto, a letra E. A opinião, espertinhos, não? Nós temos uma opinião aqui. As letras A, B, C e D não são opiniões, são fatos que ocorrem no decorrer do texto. Então, gabarito, letra E. No descritor 7, nós temos diferenciar a informação principal das secundárias em um texto. Todo texto tem uma informação principal, onde todas as outras estão inseridas dentro dessa informação principal, que são essas outras informações são as secundárias. Elas têm um grau de importância menor do que essa informação principal. Então o texto aí é o Rio Científico, Inovação e Memória. Após a leitura do texto, vocês vêm para as questões, para a questão. A informação principal desse texto é: letra A, a beleza natural da Floresta da Tijuca. Letra B, a importância das universidades. Letra C, o descobrimento de um hangar no bairro Santa Cruz. Letra D, o desconhecimento dos turistas sobre a cidade carioca. E a letra E, o lançamento de um livro sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então o gabarito correto, pessoal, é a letra E. A informação principal que o texto fala é sobre o lançamento de um livro sobre a cidade do Rio de Janeiro. Alternativa E. Descritor 9. Reconhecer gênero discursivo. Nós temos aí um cartaz sobre a festa anual das árvores, né, que acontece, temos aí a data, de 17/3 a 24/3, que vai falar sobre compostagem transformando o resíduo orgânico em adubo. Aí tem aí os patrocinadores, nós temos aí várias informações referentes a este evento. Vamos ao enunciado da questão. O texto lido tem como propósito comunicativo. Qual é o objetivo desse cartaz? Letra A. Divulgar as atrações da festa anual das árvores. Letra B. Divulgar a importância da compostagem para o meio ambiente. Letra C. Divulgar as ações de compostagem realizadas em Solonópolis. Letra D. Divulgar as informações principais sobre a festa anual das árvores. E a letra E. Divulgar as ações realizadas pela SEMASSE e pelo governo do estado do Ceará em Solonópolis. Então nós temos o gabarito correto, a letra D. O principal objetivo ou propósito comunicativo desse texto é divulgar as informações principais sobre a festa anual das árvores. Descritor 10, pessoal. Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. Para que serve a febre? Então nós temos aí um artigo onde foi feito um estudo, né, por cientistas, e eles fizeram algumas descobertas sobre a febre, que ela eleva, né, a temperatura corporal e ajuda no sistema de defesa do organismo. Então aqui nós vamos para a questão.
O artigo acima tem por finalidade: letra A, alertar o leitor contra a febre. Letra B, ensinar o leitor a proteger-se das infecções. Letra C, informar o leitor sobre medicamentos novos. Letra D, combater ideias erradas sobre a febre. E letra E, aumentar a nossa compreensão sobre o que é a febre. O gabarito correto é a letra D, combater ideias erradas sobre a febre. Dentro do texto, ele vem mostrando aqui que a febre ela é um sistema de defesa do nosso organismo, mostrando que algo está errado, tirando aquele conceito, né, que as pessoas têm errado sobre a febre, ok? Então, o gabarito correto, letra D. Chegamos ao último descritor da nossa atividade de hoje, né, da correção da atividade, aliás, que é reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. Nós temos um texto aí, feijões ou problemas. Vocês realizaram a leitura do texto e foram até a questão. Qual é o conflito gerador desse enredo? O que é, pessoal, um conflito gerador? Fato ou acontecimento principal que levou de imediato ao acontecimento de um outro evento, né, de uma outra situação, de algo. E enredo é a sequência de acontecimentos da história, é a história em si. Então, qual foi o acontecimento principal que levou aos outros acontecimentos dentro da história? Vamos lá, letra A. A necessidade do monge em encontrar um sucessor. Letra B. A solução encontrada pelo discípulo vencedor. Letra C. A subida dos discípulos a uma grande montanha. Letra D. O desafio proposto pelo mestre aos seus discípulos. E letra E. O sofrimento do discípulo ao ver o oponente vencer. Então nós temos aí o acontecimento principal foi a letra A. A necessidade do monge em encontrar um sucessor, alguém que iria substituí-lo, ok? Alternativa A, a letra correta. Pessoal, por hoje foi só nessa correção, espero ter ajudado vocês. Para a próxima aula nós vamos fazer a correção do simulado 2, certo? Eu espero, como eu falei, ter tirado algumas dúvidas de vocês. Nos vemos na próxima aula. Tenham uma ótima semana. Forte abraço.